E aí, gente, beleza? Estamos aí já próximo do final, né, dessa disciplina de eletroanálise, e hoje vamos conversar um pouco e rapidamente sobre uma das técnicas que existem em eletroanálise que não são tão parecidas assim, aliás, são bem diferentes até das técnicas que nós vimos como potenciometria em técnicas estáticas ou como técnicas dinâmicas como voltametria, mas que dão informações bastante complementares entre si. E como as demais, também não exige grandes equipamentos muito sofisticados, mas já são mais difíceis, é uma técnica mais difícil de você encontrar simulada em microcontroladores tais como Arduino. É chamada espectroscopia, se bem que tem artigo publicado a respeito. Espectroscopia de impedância eletroquímica. Deixa eu baixar aqui, ó. Impedância eletroquímica. Certo? Um termo bem chique, por sinal, né? Basicamente, os potenciostatos não realizam técnicas de espectroscopia de impedância de forma nativa. Você adquire um módulo para fazê-lo, porque trabalha com uma lógica operacional um pouco diferente, trabalha com corrente alternada, inclusive, mas nada impede você ter isso tudo hoje em dia num punhado de chip, né? Tem algumas marcas, por exemplo, que o tamanho de um potenciostato, para se ter uma ideia, não estou aqui para fazer propaganda, né? Mas você pode procurar por aí, existem potenciostatos exatamente desse tamanho, tá? E que permite você fazer todas aquelas técnicas voltamétricas que nós mencionamos e a técnica também de impedância espectroscópica. Então vamos fazer alguns comentários a respeito dessa técnica, tá? Essa técnica é bem interessante. Bom, primeiro, eletroquímica. Eletroquímica, então, não foge à regra. Assim, a sigla em inglês dela é importante, costuma aparecer assim, ó, tá? EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy. Bom, seja como for, aqui você tem termos um pouco mais sofisticados, como a gente também comentou um pouco da voltametria, vamos comentar um pouco desses também. Bom, eletroquímica morreu. Então você já sabe que você está utilizando ou vai utilizar um eletrodo, uma célula eletroquímica, provavelmente um eletrodo de trabalho, em que você vai aplicar alguma coisa nesse eletrodo de trabalho, um contra-eletrodo, por vezes, se a corrente for alta. Esse alto é relativo, mas vamos dizer algo como miliamperes, algumas centenas de microamperes são suficientes para ser considerado altas, obviamente depende do tipo de experimento, e um eletrodo de referência, tá bem? E uma solução aquosa, ou então uma solução não aquosa, ou até mesmo amálgamas, não seria o termo correto, mas materiais de densidade um pouco mais robusta, sólido inclusive, concreto inclusive, como seria da indústria. Beleza? Espectroscopia é um termo um pouco discutível, alguns autores até criticam o fato do termo ser empregado, porque quando você ouve o termo espectroscopia, principalmente esse termo espectro, ele dá a noção de que você vai varrer alguma propriedade você vai varrer uma informação a partir de uma propriedade óptica daquele composto. Uma reflexão, uma refração, uma absorvância, uma fluorescência, uma luminescência, uma incandescência, etc. Quando na verdade, uma difração, quando na verdade você não trabalha com propriedades ópticas, você trabalha com uma propriedade de varrimento ou varredura, na qual você explora frequência. Então, na realidade, essa lógica aqui ela não é óptica, ela explora variações de frequência. Tá? E aqui já mata um problema, ou pelo menos já sugere um problema bem definitivo para esses estudos. Deixa eu controlar o horário aqui. Para esses estudos de espectroscopia de impedância eletroquímica, que é o seguinte: frequência de quê? Né? Então, para isso, a gente define um pouco também algo sobre o termo impedância. Se a gente pegar a primeira lei de Ohm, se a gente conversa sobre a primeira lei de Ohm, a gente pode ter uma notação mais modernosa que V, muitas vezes representado como E, vai ser igual a I vezes R, certo? A lei de Ohm
ela postula que esse fenômeno acontece, toda a ideia de potenciostato, voltametria e polarografia, de certa forma, é definida nisso, né? A potenciometria dinâmica, ou a voltametria propriamente dita, na qual, por exemplo, eu aplico um potencial aqui, ó, opa, deixa eu só mudar a coisinha. Eu aplico um potencial aqui em volts e meço uma corrente, né, um modo potenciostático. Ou aplico uma corrente e meço um potencial, um modo galvanostático. Ou então eu descubro, baseado nas relações de potencial e corrente, muitas vezes essa corrente transformada, por exemplo, em potência, né, eu acabo descobrindo a resistência interna de um sistema eletroquímico que eu estou trabalhando. Células a combustível costumam utilizar esse tipo de recurso. Mas isso é normalmente feito na chamada corrente contínua. Opa. Isso aqui então é normalmente feito em corrente contínua. Tá certo? Ou seja, corrente DC. Então quando a gente fala em polarografia DC, a gente trata da polarografia feita em corrente contínua. Agora, o que seria se fosse feito em corrente alternada? Corrente alternada, tomada da casa da gente, 60 Hz, 50 Hz, né? Hertz seriam ciclos por segundo. Então, de certa maneira, na espectroscopia de impedância, eu estou varrendo uma determinada frequência para observar um determinado valor, que é o chamado valor de impedância. Esse valor de impedância, e aí vem um grande truque, não é um grande truque, mas uma correlação interessante, que é a seguinte: não muda nada. Potencial vai ser igual a corrente, só que em vez de ser R, é Z. Tá certo? E esse Z aqui é que é a impedância do sistema. Curioso, tem várias, vamos dizer assim, a nomenclatura é um pouco vasta, né, que a gente vem trabalhando em relação às medidas que são feitas e às observações que se tem. Acho que vale até a pena fazer uma observação aqui, não tão prevista assim. Então, vou colocar aqui assim, uma observação, sei lá, em laranja, controlar o horário, a gente já encerra isso e já começa outra, tá? A observação é a seguinte: você mede resistência, né? Por exemplo, resistência você mede em ohm, né? R, você tem aquele símbolo R, vou fazer um pouco diferente aqui. Resistência, a gente tem o símbolo R e a resistência é medida em ohm. E resistência está relacionada com corrente contínua, DC, corrente DC. Mas a gente viu outras medidas que podem ser feitas, né? Você pode ter, por exemplo, a condutância. Eu nem sei se a gente viu isso, mas a condutância pode ser representada por 1 sobre R. E a representação é em S, em Siemens. Tá? Isso é um pouco diferente de condutividade, mas é muito pouco diferente de condutividade, porque na condutividade você observa a informação de Siemens metro. Mas é basicamente, vou colocar a mesma coisa, né? A gente viu em determinado momento, principalmente, por exemplo, dupla camada, que você pode ter capacitância. Você pode medir a capacitância pode ser medida em farads, né? Não sei se eu escrevo aqui, farad. Mas a letra que normalmente representa a capacitância é C, tá? E ela é medida em farad, a unidade de farad. Você pode ter outras formas também observadas. Você pode ter, por exemplo, a admitância. Aliás, não vou colocar admitância agora. Você vai saber por quê. Você pode ter a indutância. A indutância tem a ver com um fenômeno no qual toda corrente sobre um condutor é associada a um campo magnético em torno. Isso está em qualquer dispositivo eletrônico hoje em dia, que são as bobinas, né? São bobinas. E a indutância, ela é representada normalmente por L e a unidade de medida é um Henry. Tá? Estou no final ali? Estou no final ali. Aí. Então deixa eu dar uma quebradinha aqui. Ó. E você tem a impedância. A impedância, como a gente viu, nada mais é do que a resistência à corrente através da somatória de alguns componentes, que curiosamente são os componentes capacitivos, C,
e o componente indutivo, L, tá? Além da resistência propriamente dita do sistema. E ela é representada pela letra Z, total representada pela letra Z, e a unidade dela também é o ohm, tá certo? A unidade dela também é representada como sendo ohm. E em corrente alternada, trabalhando-se com corrente alternada, é bom que se diga isso, então a gente está trabalhando com AC, corrente alternada, e nessa corrente alternada também surge um outro conceito que é a admitância. Tá? E essa admitância, ela é representada, agora não sei se ela tem uma letra agora, acho que ela tem uma letra, mas ela é representada, obviamente não é tão óbvio, mas ela é representada assim como a condutância sendo o reverso, o inverso, o recíproco, melhor dizendo, a resistência, a admitância como o recíproco da impedância, tá certo? Então vai dar um ohm menos 1 aqui qualquer da vida aqui, tá bem? Aqui eu não tinha colocado para condutância, então também não vou colocar para esse cara aqui, bem? Então, eu só coloquei esse parênteses aqui, que não estava muito bem previsto, para colocar para vocês que essas medidas todas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas, acho que tem mais do que essas, são medidas empregadas em eletroanálise em determinadas situações em que você quer ver carga sendo transformada, você quer ver, isso não estou falando das unidades elétricas, né? Não estou falando de carga, corrente, potencial, potência, né? Ou seja, ampere, coulomb, volt, watt, etc. Né? Isso, na verdade, são unidades conjugadas e que permitem você fazer uma análise mais completa de sistemas eletroquímicos. Como eu coloquei essa observação e acabei me divagando um pouquinho, eu vou fechar por aqui, tá? E já abro o próximo.